Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz aqui fazendo o programa da Rádio Mundial. Hoje nós estamos com a Paulista praticamente tomada aí por alguns blocos, as outras ruas próximas aqui também. E já começou a folia, né? Você gosta? Você gosta de carnaval? Eu não pulo, não brinco, não saio, mas eu gosto da alegria do carnaval. Eu fico às vezes acompanhando na televisão, eu acho muito bom. E é bem isso. Se você é evangélico, então vá para a igreja. Se você é católico, vá para um retiro espiritual. Se você é da folia, vá para a folia. Cada um tem que ter aqui. Nós vivemos numa democracia. Eu acho ruim quando as pessoas condenam o carnaval. Faça o que você quiser. O importante é ser feliz. E para você, se você não me conhece, meu nome é Mônica, sou escritora, sou angelóloga, que estuda os anjos da guarda, já estudo há 31 anos. E há 38 anos eu faço esse trabalho como espiritualista. Tem alguns livros publicados, então se você, pelo menos hoje é a primeira vez que você está me assistindo, seja bem-vindo, acompanhe os programas aqui na Rádio Mundial, todo domingo às 17 horas, tá bom? E o que eu faço todos os domingos? Eu respondo às dúvidas dos ouvintes. As pessoas mandam as perguntas através do Facebook, no Instagram ou no meu e-mail, que é o m.buon@terra.com.br, e eu vou respondendo aqui todo domingo. A nossa primeira pergunta eu achei muito legal, porque ele pergunta sobre profetizar. O nome dele é Marco. O Marco perguntou assim: Mônica, uma cantora disse que ela é de uma outra religião, e ela diz que é importante as pessoas aprenderem a profetizar. Como é que a gente pode profetizar? Primeiro, a profecia, quando eu profetizo, eu tenho que acreditar nessa profecia. E Israel, ele é um povo, Israel, ou os judeus, no contexto de Israel e agora no mundo inteiro, eles se tornaram um povo muito forte porque eles conhecem a tradição de profetizar. Então, os judeus, eles são, na verdade, um povo muito profético, né? Jesus também se tornou esse ícone, né? Toda uma conexão com o catolicismo, com o cristianismo, ou como o super-homem aí da nova era, ou da espiritualidade, porque ele é um profeta, ele é considerado, inclusive, no islamismo como um profeta. Então, nós temos textos aí no Antigo Testamento que profetizaram quanto à vinda de Jesus e também no batismo com João Batista. Jesus Cristo, então, ele é um profeta e ele é mais poderoso entre obras e palavras. Então, o que é profecia? É uma previsão. Jesus próprio profetizou a sua paixão, profetizou a sua glorificação, inclusive ele teve visões, né? E como é que a gente pode profetizar? Ela não pode não pode haver racionalidade na profecia. Sabe aqueles estalos que você fala, você vê a pessoa e fala: nossa, tô vendo que vai acontecer tal coisa com você? Isso é uma profecia. Não sei se já aconteceu de você ir numa taróloga, numa numeróloga, numa cartomante, num astrólogo, e tudo que a pessoa falou aconteceu. Geralmente, nos meus atendimentos, depois de um ano, a pessoa volta para mim e fala: Mônica, incrível, porque eu peço para gravar. Tudo que você falou acabou acontecendo. Foi quase que uma profetização. Por isso que as pessoas que lidam com os oráculos, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter um ambiente saudável para ela conseguir fazer as profetizações. E geralmente, para você profetizar, ela tem que ser coisas positivas. Você não pode condenar ou você não pode colocar medo na pessoa. Então, a profetização, ela sempre vem falar coisas positivas. E você tem que ter a liberdade de acolher a profecia ou não. Se for importante, você pode pronunciar ou mentalizar as palavras momentum, momentum, momentum por 3 vezes. E se a pessoa, numa infelicidade, profetizar uma coisa ruim, você vai falar a palavra inconstância. Você pode até falar 3 vezes, inconstância, inconstância, para poder cortar o negativo. Vale também pela praga. Se alguém está te praguejando, falando alguma coisa: você nunca vai arrumar namorado, porque você é muito difícil, você vai ser muito triste. Mentalmente você fala: protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus. Ou você pode falar inconstância, inconstância, inconstância. Portanto, a profecia, ela tem que confortar e sempre dar a esperança, tá bom? Outra pergunta, Mônica, eu achei boa, porque até eu fiz uma limpeza na minha casa e eu queria falar sobre isso. Mônica, eu sempre arrumo a minha casa e ela está sempre bagunçada. E quando eu recebi esse e-mail, eu estava dando uma limpada na minha casa. Eu tenho pânico, eu tenho pavor de ser uma acumuladora.
Eu tenho uma casa muito grande, a minha chácara. Na verdade, são 4 casas, né? E vieram muitas coisas de São Paulo, porque eu tinha editora, eu tinha 2 outras casas também com produtos, etc. Então eu tive muito móvel, porque a casa que eu tinha aqui em São Paulo, na época das escolas, elas um pouquinho copiaram os modelos da Lenda Lenda. Então você entrava, tinha um carpário, tinha uma pontezinha para você entrar, você entrava na casa, tinha um monte de móveis de madeira um pouquinho mais rústicos. Então, quando eu desocupei as casas e fui morar no interior, essas lojas que estavam montadas foi para minha casa. E a chácara onde eu moro hoje é uma chácara grande. E eu tenho, assim, pânico de ver coisa amontoada na minha casa. Então, eu chamei o rapaz que mexe com reciclagem, ele levou a maioria, móveis novos, tanto que ele depois acabou vendendo, ele fez até um bom dinheiro. Aquelas mesas lindas, eu falei, eu não quero nada disso. Meu filho também, ele tem pavor de ter coisa amontoada. E a única coisa acho que eu tenho muito é livro. Acho que eu tenho muito livro. Eu tenho, assim, a parte do salão, assim, eu tenho 1, 2, 3, acho que eu tenho umas 5 prateleiras de livros grandes. Esses eu fico com o coração um pouquinho cortado. Acho que eu doei há uns 2, 3 anos atrás. Eu cheguei a doar 1000 livros. Eu doei para reciclagem e doei alguma coisa para alguns amigos. Mas assim, me incomoda muito ter coisas esparramadas em casa. Eu tenho o mínimo possível. Se na tua casa você arruma, ela está bagunçada, pode ter certeza que você está com coisa a mais. A gente tem que fazer uma limpeza ou deixar na porta de casa para alguém levar, mas você tem que desfazer de algumas coisas. Se está muito bagunçada, a energia não flui. E você só vai ter coisas na sua vida, boas, entrando na tua vida, se você desfazer das coisas que estão amontoadas. Tem um amigo meu, você entra na casa dele, você não consegue andar, gente. Você anda tropeçando nos pacotes. Ele tem, assim, 10 pares de tênis, 10 pares de chinelo, tudo em caixa, ainda guardando a nota fiscal. Gente, isso é terrível. Não é que eu tenho nada contra a nota fiscal, mas, assim, não dá nem mais para enxergar uma coisa que ele comprou há 10 anos atrás, 8 anos atrás. Ele pode ter aí uma síndrome do acumulador. Isso é ruim, né? Porque as pessoas que acabam acumulando coisas em casa, você acaba acumulando tipo 4, 5 liquidificadores, enfim, micro-ondas, 1, 2, 3, você não usa, aquilo está velho. Aquelas televisões, aqueles aparelhos de TV ainda, é tubo que fala, né? O tubo. Para com isso, deixa para alguém, leva para alguém, doa. Se não, quando você desencarnar, você não consegue, você vai ficar um período ainda que a gente chama de limbo, você vai ficar um pouco na matéria, sofrendo porque você não conseguiu levar essas coisas para outro plano. E o que eu fico muito surpresa é que essas pessoas, algumas acumuladoras, são espíritas. Gente, vamos desfazer. Tem um filme do George Clooney, que ele pega todas as coisas dele e fala, ó, as coisas da gente tem que caber numa mala. E ele anda para cima e para baixo com uma malinha de rodinha. E eu sempre tive isso na minha cabeça, quer dizer, acontecendo alguma coisa, eu sei exatamente o que eu preciso levar, o que eu não preciso. E se você for pensar, muita coisa é uma bobagem, você não precisa. Então, vamos parar de acumular. Isso você sofre um peso danado na tua aura e acaba sobrecarregando, tá bom? Então, se a sua casa está em desordem, pode ter certeza que você tem coisa demais. Vamos doar, porque senão a vida não anda, tá bom? Uma pessoa perguntou assim para mim, Mônica, eu sonhei com a minha mãe, só que no sonho ela não falava. E eu fiquei preocupada, mas ela estava serena, minha mãe já está no outro plano, ela estava serena, mas ela não abria a boca. Mas eu consegui entender o que ela falava comigo como se fosse uma telepatia. Então, se você sonha com alguém, essa pessoa não fala no sonho, ela ainda não tem permissão de falar, ela ainda não está num quadro de evolução que ela deveria estar, então ela não vai falar. Ela pode atuar como telepatia, mas não vai conseguir abrir a boca e falar. Quando ela conseguir falar e você vê ela falando, ela já está num outro plano mais liberta, ela conseguiu evoluir e pode, se depender das coisas que ela tem para resolver e voltar, ela pode até pensar em retornar. Eu lembro quando a minha mãe morreu em 2005, em seguida ela morreu em agosto, acho que foi em setembro, outubro, eu sonhei com a minha mãe. Ela estava sentada numa mesa que eu tenho de vidro, e ela conversava comigo entregando o bilhetinho. Eu falava, mãe, por que você não conversa? Estava tudo escrito, dizendo que uma pessoa queria me prejudicar e tudo. E foi incrível, porque acabou acontecendo exatamente conforme os bilhetes que ela tinha. Ela falou que uma pessoa ia me ligar, que ia me avisar sobre uma coisa, que ela ia tentar eu assinar um contrato.
exatamente como ela me avisou com os bilhetinhos. Aí eu sentei para conversar com ela na mesa, ela me dando os bilhetes. Eu lembro até a data que a pessoa foi me procurar na minha chácara, no dia 1º de maio. Ela me procurou colocando um papel sobre um contrato para eu assinar e, na verdade, ela ia me lesar. E eu lembrei do sonho que eu tive com a minha mãe. Por isso que eu falo, aliás, se você tem mediunidade, se você é espiritualista, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, vai sempre nos orientar, principalmente através dos sonhos. Por quê? Nós relaxamos. Então, a gente consegue fazer projeções astrais, encontrar com pessoas queridas e até manter um contato mais estreito com o nosso anjo. Então, deu para entender? Se você sonha com alguém que já desencarnou e ela não fala, ela não tem ainda permissão. Se ela está falando, ela já está num quadro mais evolutivo e assim ela pode até estar pensando em retornar ou com autorização para retornar. Mas se você sonhou então com alguém que já desencarnou e não abriu a boca, porque ela não tem permissão. Certo? Uma pergunta legal me fizeram e eu linkei com... Eu sou super fã do Supernatural, que é na Warner, se eu não me engano. Muito bom. Aliás, quando meu filho era menino, devia ter uns 14, 15 anos, ele, mãe, você precisa assistir esse seriado. Eu falava, eu não tenho tempo para essas bobagens. Hoje eu paguei a língua, porque eu assisto toda noite, de segunda a sexta. Eu não assisto as novelas, mas eu migro para, acho que é 20, 45, 21 horas. É muito legal. Porque o conteúdo do seriado tem muito a ver com tudo que eu falo. Então, eles falam muito dos espíritos e tal. E em um deles, uma pessoa, numa das perguntas, ela me perguntou sobre os espelhos. E eu lembro quando eu raspei minha cabeça, quando eu raspei minha cabeça, né, que a gente tem que raspar para fazer todos os preceitos do candomblé, você tem que tampar os espelhos, você tem que cobrir, você não pode ver seu reflexo. E num dos episódios que teve dos dois irmãos, eles também estavam tampando os espelhos porque o pai tinha morrido e tal. Por que o espelho ele tem perigo ou não tem perigo ou é uma superstição? Porque os espelhos, eles refletem a alma. Então, se você tem uma alma boa, a energia da tua casa também está de boa, não tem problema. Mas se você tem um padrão um pouquinho negativo, o teu gênio contrário, a tua carga negativa, segundo as tradições milenares espirituais, essa carga ficaria presa no espelho. Por isso que dizem que quem quebra um espelho vai ter 7 anos de azar. Então, dependendo do ambiente muito carregado, o espelho teria a condição de filtrar essa energia. Tanto que no Feng Shui, ou Feng Shui, você encontra um espelho com 8 lados, com 8 pontas, para poder pegar a energia negativa da pessoa que está entrando na sua casa. E outra coisa, né? Enfim, há anos atrás, aí, os mais antigos vão lembrar disso, as pessoas quando morriam em casa, também se tampava o espelho para você não ter o reflexo ou ter a possibilidade de alguém de um outro plano querer invadir tua casa. Então, por isso que não presta também, não é que você vai ter azar, não presta você ter nada de espelho quebrado e deixar na sua casa. Gozado, você sabe que na minha chácara, que ela é toda de madeira, uma vez eu tenho assim, bem na entrada, um armário onde tem os copos e tal, mas deu uma estalada assim no armário, mas rachou o espelho. Eu falei até para o meu filho, peguei carga, mas na mesma hora ele falou, mãe, coisa mais feia, troca. Fui lá no retorno, que tem um lugar onde tem a vidraçaria lá, já pedi para trocar, limpei e arrumei. E copos também, quando quebram, também teriam essa faculdade de poder dizer que o ambiente está um pouquinho carregado. E como é que a gente descarrega? Um pouquinho de água e sal. Num copinho, não pode ser copo de plástico, pode ser no copo. Em ambientes muito pesados, ele chega a parecer que você jogou um sonrisal. Ele vai até para fora. Então é bom. Como eu tenho muitos cães em casa, agora nem tanto porque eles morreram, porque eu cuido dos cachorrinhos na fase final deles, né? Eu adoto eles, então não dá porque eles ficam, não quero que contamine eles também. Então, uma das coisas, até eu evito um pouquinho de cliente, de cliente não, dos consulentes irem até a minha chácara para fazer os atendimentos de mapa, até para não deixar a chácara numa movimentação por causa dos animais, eu peço para fazer por Skype por causa disso. Mas quebrou o espelho, realmente não é um bom sinal, é bom você trocar ou desfazer, tá? Aliás, tudo que é quebrado, desfaça. Se der para colar, deixar bonitinho, cujo reparo ele ficou tão perfeito que não dá para anotar, pode ser. Eu tenho alguns anjos que acabaram caindo ao longo do tempo por ter... Eu tenho anjos, estátuas de anjo que tem 30 anos, né? Alguns que eu já contei uma passagem para vocês, eu tenho um que eu ganhei do Patrick Swayze,
eu não vou desfazer nunca. Então ele quebrou a asinha dele, está lá coladinho, bonitinho. Quando eu o conheci há uns 15 anos atrás, não me lembro. E ele me presenteou, eu presenteei ele com um anjo, ele me retornou depois com um. Então eu guardo, esse anjo está lá comigo, certo? Que mais? Aqui, ó. A Joyce perguntou para mim: boa tarde, Mônica, saúdo você com a paz de Cristo, eu te assisto, te gosto muito. Eu também sou seguidora no Instagram. Quer me seguir no Instagram? Mônica dos Anjos 72. Todo dia eu posto uma mensagem de otimismo lá no Instagram. Eu pergunto a você se a nossa mediunidade pode ser alterada por vontade própria para uma outra especialidade, se podemos, conforme os anos avançar e ficarmos mais velhos, experientes, e a mediunidade, ela se afina, melhor, amplia? Desde já eu lhe agradeço, um grande beijo. Eu sempre digo, eu comecei em casa sozinha, bem autodidata, eu já tinha um centro espiritualista no meu quarto, e a minha madrinha, ela vendo aquilo, ela me levou para a Umbanda, eu fiquei na Umbanda por 2 anos, aí falaram que a minha mediunidade era muito forte, eu fui procurar ajuda no candomblé. Quando eu cheguei no candomblé, já contei algumas vezes para você, a senhora que abre a porta, ela olha para mim e fala assim: estávamos esperando você. Eu falei: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Quando eu entro no terreiro, entra o pai de santo, era o pai Arthur, para falar comigo, eu bolei. Quer dizer, o orixá acabou incorporando e eu pedi para ficar na casa. Aí, por isso que eu fiz toda a raspagem para o orixá, etc. Então, eu já fui da Umbanda, já fui autodidata, fui no candomblé, já frequentei centros evangélicos, até porque a minha família, da minha irmã, ela se tornou evangélica, eu acabei acompanhando em alguns cultos. Conheço bastante coisa sobre a espiritualidade, mas o que eu gosto, já joguei tarô há anos, depois fui escritora, sou escritora, e hoje eu faço meu trabalho como astróloga, ou seja, a mediunidade, ela vai avançar, ou eu tenho um amigo meu, que é o Luiz Pellegrini, um super conhecedor de filosofia, de temas místicos e espirituais, ex-editor da Planeta, hoje ele ama a Umbanda. Então, eu começo com a Umbanda, ele está na Umbanda agora, eu nem sei quantos anos ele tem, deve estar com 60, 70 anos, enfim, mas você vai migrando e se alternando de religião ou de espiritualidade, conforme você se sentir bem. Eu lembro quando eu deixei o candomblé, que eu despachei todos os meus axés, todo mundo falou: sua vida vai para trás, sua vida vai acontecer um horror. Não estou desfazendo, pelo contrário, eu entreguei com muito carinho, até porque eu não queria mais lidar com a energia do candomblé, e em seguida eu acabei tendo meu livro adquirido pelo Jô Soares, acabei fazendo o programa dele na década de 90, foi um grande sucesso, e todas as pessoas que estavam me colocando medo, eu falei: e agora? Quer dizer, o meu orixá está na minha cabeça. Não é porque eu não os cultuo mais que eu não vou, eu agradeço sempre aos meus orixás. E para mim teve um impacto muito grande ter ido para o candomblé, porque eu já era vegetariana quando eu fui. Então o sacrifício dos animais me chocou demais. E tanto que quando eu fiquei na camarinha, que é o roncó, que eu fiquei lá deitada, eu tinha que ficar deitada junto com o irmão de santo, que era um filho de Oxalá, eu acabei só comendo as frutas, o coco, né, que eu sou Logum-Edé, então teve as comidas para o Xum e para o Oxóssi, mas a parte dos animais eu acabei não comendo. Tanto que depois até eu fiquei um pouquinho doente, porque eu não estava comendo nada o que era oferecido lá. Isso para mim foi um choque quando eu vi assim, o sacrifício dos animais. Quando eu fui para o candomblé, eu não imaginava o que era, né? Para mim foi um pouquinho chocante. Eu pedi para sair, continuei cultuando os orixás do meu jeito, sem o sacrifício, durante mais de 20 anos, mas hoje eu só fico como astróloga. E não pode sentir medo. Eles também, como deuses, como anjos superiores, eles vão entender as suas passagens, né? Deixa eu ver. Tem essa aqui, ó. Mônica, o que é a chave de Salomão? Ou clavícula de Salomão? As pessoas acreditam que a chave de Salomão, a autoria, então, é do rei Salomão. Isso foi muito divulgado na Idade Média. As chaves de Salomão, eles são, na verdade, é uma composição de 36 pentáculos, cuja energia é fundamental para você obter tudo de bom na sua vida. São símbolos mágicos, basicamente. A maior fonte de energia é o pentagrama ou o tetragramaton. São grandes fontes de energia. No livro A Magia dos Anjos Cabalísticos, eu coloco uns 10 pentáculos de Salomão. Eu coloco no livro e são fontes de energia que você pode usar
para melhorar a tua vida. Você pode usar como um talismã, como um pantáculo protetor, certo? Por exemplo, uma pessoa perguntou, sempre me perguntam sobre o anjo do dia. Para saber sobre o seu anjo guardião, você pode adquirir esse livro, que é o Anjos Cabalísticos, de minha autoria. Nesse livro, o que aconteceu? Alguns rabinos, eles desdobraram o nome de Deus Yahvé, e junto com o versículo poderoso e misterioso do Gênesis, e eles encontraram o desdobramento do nome de Deus e desdobraram 72 vezes. Esses 72 anjos cabalísticos fazem parte desse livro e cada dia você tem a regência de um anjo. Então, por exemplo, hoje, que é dia 4, né? 4 de fevereiro, hoje nós estamos com a proteção do anjo Omael. A letra hebraica do Omael é o Val, Men, Aleph e Lamed. A proteção dele geralmente vibra no mês de junho. Também ele protege a Índia, regido pelo planeta Sol, e ele passaria na Terra das 9h40 às 10 da manhã. Então, se você está fazendo aniversário hoje, você tem a proteção do anjo Omael. E a leitura do Salmo, se você quiser fazer, é o Salmo 70. O Salmo 70 é muito bom para as pessoas que estão se reabilitando de problemas de saúde, passando por problema como câncer ou com depressão. O Salmo 70 é muito bom. Esse Salmo 70, ele ajuda as pessoas que estão em desespero a ter mais paciência e também as pessoas que estão com depressão. Domina a proteção ao reino animal e influi na perpetuação das espécies e das raças. Também ajuda e influencia as pessoas que trabalham com a medicina. Então, por exemplo, o Omael, as pessoas que ajudam, que são voluntárias nos resgates de animais, também contam com a proteção de Omael. Então, o Omael, esse anjo, passa das 9h40 às 10 da manhã, mas necessariamente você não precisa rezar para o teu anjo nesse horário. Ele passa 20 minutos na Terra, o que a gente chama de hora da verdade. Você vai fazer suas orações, as suas orações ficam impregnadas na tua aura. Nesse horáriozinho, ele conseguiria entrar nesse plano terreno, ele extrai as informações da tua aura e consegue realizar e atender as coisas que mais te afligem. Há um paradoxo, né? Porque as pessoas falam assim, eu preciso rezar para o meu anjo. Você pode rezar, é bom, porque a oração, na verdade, ela limpa a tua aura e expande a tua aura. Mas o seu anjo, Deus, na verdade, os seus anjos, eles sabem, na verdade, o que você precisa ou não. E ele vai tentar te ajudar nas coisas com mais urgência, o que você precisa. Mas o Salmo, assim, há mais de 30 anos eu faço as orações do Salmo, muitos dos Salmos eu já até decorei, faço as minhas orações de manhã, quando eu acordo, e à noite, e é sempre bom para expandir um pouquinho da tua aura, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar os meus contatos para você. Você pode me contatar pelo Facebook, eu estou como Mônica Bonfilho, inclusive nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Mundial. Vai no Facebook, você digita, é que já está acabando o programa, mas você pode acompanhar as outras pessoas depois. Rádio Mundial, eu estou todo domingo então ao vivo, que a gente chama de live. E você me contata no Facebook com Mônica Bonfilho, eu tenho uma página oficial, tem 175 mil pessoas, estou todo dia também postando. No Instagram, como Mônica dos Anjos 72. O meu telefone para você fazer aí a sua reserva de mapa astral, que é uma ferramenta maravilhosa, é o meu e-mail, é o m.buon@terra.com.br, o telefone 11 4708 1950, você vai falar com a Márcia. Só respeita os horários de almoço. Geralmente, na hora que a gente está almoçando, o telefone não para de ligar, não para de tocar. Nessa hora, a gente não está conseguindo atender. Então, de segunda a sexta, a Márcia fala com você, te explica direitinho. E as consultas não são presenciais. Elas são feitas por Skype. Ontem eu fiz para Ontario, fiz uma para o Japão de novo. Nossa, fiz uma para uma moça que estava em Bogotá. Por isso que é legal. O Skype você fala com todo mundo, no mundo inteiro. É muito bacana, é uma ferramenta incrível. E o meu mapa, ó, redondinho. Você não precisa perguntar nada. Quando eu estou no ar com você, eu já pergunto, é isso que está acontecendo. Na verdade, a consulta dura 40 minutos, mas eu já consigo entender teu mapa e te dizer o que está acontecendo em 15, 18 minutos. Eu falo assim, até de forma modesta ou não, mas eu posso falar já em 18 minutos, já sei por que você está me procurando. Resolvo o teu problema, te dou uma boa resposta e todos os meus mapas, graças a Deus e aos anjos, todo mundo adora, gosta muito e eu fico muito feliz com esse carinho de vocês. Domingo que vem eu volto, a gente já vai estar aqui fervendo também com o carnaval, mas eu vou estar aqui.
Eu volto então para mais um programa e qualquer coisa vocês me mandam as perguntas no m.bom@terra.com.br. Fiquem com Deus, agradeço o carinho de vocês. Domingo que vem eu volto para mais um programa. Mônica Bonfilha, namastê, gratidão.